Bom, na aula passada, pessoal, a gente começou a falar dos esforços internos em vigas isostáticas, né? Tinha ficado faltando a gente falar sobre os diagramas, né? Seria um assunto novo. Hoje eu vou continuar o assunto esforços internos em vigas. A gente vai fazer mais um exemplo, agora um exemplo assim mais, digamos que de gente grande, né? Com a viga maior, com mais trechos e também com mais carregamentos, assim, que a gente não teve oportunidade de fazer anteriormente. Não aquelas viguinhas que a gente fez em aulas passadas. Tá bem? Então vamos fazer com bastante calma, nós vamos utilizar o tempo total da aula para a gente fazer só esse exercício. Eu vou deixar outro exercício para vocês fazerem e entregarem como forma de atividade de casa. Aquele exercício da aula passada, o exercício proposto 1 e o exercício proposto 2, também vai ser entregue como forma de lista, né, uma vez que a gente não vai ter listas maiores para essa VA, tá bom? Então a gente vai ter da aula de número 16, tem 2 exercícios. Né, o exercício proposto 1 e o exercício proposto 2. Vou colocar lá no AVA um local para vocês adicionarem. Na aula de hoje, pessoal, na aula 19, tem um exercício. Vou chamar de exercício proposto 1. Tá bom? E eu vou verificar se teve mais algum que ficou faltando eu computar para adicionar nessa bagagem aqui e finalizar a nota da terceira VA, que vai ser o pós-aula, que eu já adicionei também, deixei lá liberado para vocês fazerem, mais as listas, mais a prova, tá bem? Vai ficar nessa configuração aí a nossa última nota, ok? Basicamente os objetivos, né, da nossa aula e o conteúdo programático. E aí a gente já vai direto, pessoal, para o exercício. Então a gente já vai direto. Determina as forças internas no ponto H da viga representada na figura abaixo. Então aqui perceba que a gente tem uma viga bem maior, com diversos tipos de carregamento, né? Com cargas que eu nem sei se vocês se lembram efetivamente de todas elas. Vamos lá. Vou marcando aqui os pontos e dou um tempinho para vocês anotarem. Esse exercício aqui, pessoal, é importante que vocês tenham ele registrado, porque o exercício, próximo exercício, né, que é o exercício proposto, que vocês vão entregar para mim, ele segue a mesma linha desse exercício aqui. Então, vocês podem observar que eu tenho uma viga que a gente vai classificar em isostática ou não, mas eu já adianto para vocês que ela é isostática, né? Nós temos uma carga o quê? Distribuída, não é retangular, né? Não. O que mais que eu tenho aqui? Distribuído o quê? Triangular. Aqui distribuída retangular. Essa carga aqui, pessoal, vocês sabem que tipo de carga que é essa? A gente não viu ainda em nenhum exercício, chama-se carga-momento. Né? Essa carga que você já conhece, que é concentrada, né? E aparecem alguns elementos aqui que são totalmente novidade. Esse elemento aqui é novidade. E esse elemento também aqui é novidade. Esses elementos que eu marquei aqui são o quê? Rótulas, né? São rótulas, ok? Não sei se vocês se lembram, mas quando a gente classificou as vigas, eu disse que teria viga de Gerber ou viga de Gerber, né?
São vigas que são unidas por barras e essas barras são, em algum ponto, possuem rotulação. Essas rótulas são importantes porque elas não permitem que o momento seja transmitido de uma barra para outra. Eu não tenho transmissão de momento de uma barra para outra. Então, o momento na rótula é igual a zero. E a gente vai usar isso aqui para fazer algumas continhas. Tá? Feitas essas observações, deixa eu fazer uma limpeza no desenho aí. Para começarmos. Beleza. Ok. Bom, essas cargas distribuídas, eu tenho que fazer o que com elas? Fazer elas se tornarem uma carga concentrada, né, no caso. Eu tenho que converter elas em carga concentrada fictícia, né? Vamos fazer isso aqui separadamente, usando a cor roxa aqui. E aí, depois a gente começa a fazer as continhas aí, tá bom? Então, essa carga distribuída aqui, pessoal, retangular, pode ser representada por uma carga concentrada fictícia, né, de valor igual a quanto? Vai ser 2 vezes 3, não é? 6 quilonewtons, não é não? Isso mesmo. E qual que vai ser a distância que ela atua do ponto? 1,5. Metade, né? 1,5. Beleza. Essa carga triangular aí, pessoal, vou transformar essa carga triangular em... Calma, uma pergunta, professor. Nesse caso é 2/3 da base ou é 1/3 da base? Aí depende de onde você estiver olhando, qual que é a referência. Se a referência for essa aqui, é 1/3 daqui, né? Se a referência for essa aqui, Ramiro, aí é 2/3. Como a gente vai pegar essa quininha de referência aqui, ó. Aqui vai ser 3 vezes 6 sobre 2, não é isso? Bases da altura sobre 2. 3 E vezes 6 dá quanto? 18. 18 sobre 2 dá 9. 9 quilonewtons. E a distância que ela atua desse ponto aqui é 2. 2/3 de 6. Então é isso mesmo? Ou melhor, 2/3 não, 1/3, desculpe. 1/3. Um Isso terço mesmo. de 6. É isso mesmo. E essa última aqui, pessoal, vai ser, vou transformar em... Vai ser 1 vezes 4 quilonewtons, né? A distância que ela atua aqui é justamente na 2. metade de 2 metros. Eu vou marcar esses elementos aqui, pessoal, que eles são particularmente importantes. Beleza, identifiquei, pessoal, todas as cargas concentradas aí. Algo importante também a se fazer, pessoal, é identificar que tipos de apoio que a gente tem, né? Eu vou colocando aqui no cantinho junto com vocês. O apoio B é que tipo de apoio, gente? De segundo gênero. Primeiro, né, não, Ramiro? Não Ah, tem um tá. cabelinho aqui É que ele embaixo. não tem a. Geralmente eu vejo com a bolinha aí não tem a bolinha. Quando ele está grudadinho no chão e tem um cabelinho, geralmente ele é de segundo. O C aqui, pessoal, o C não, o D. Primeiro gênero também. Isso. O G é o quê? Talvez esteja meio carregado aqui. Oi? É de segundo gênero? O G
Ele é aquele apoio assim, olha, No gente. caso, ele recebe outro nome, né? Como é que é o Engaste, não é não? gaste? Isso. É o terceiro gênero, né? Ou engaste, né? Professor, aí não tem de segundo gênero, não. Ué, não tem não. O que que tem? Ué, nas que a gente viu todas tinham de segundo gênero. Acontece de não ter, entendeu? Não tome como regra aquelas representações que a gente viu, tá bem? Ok. O que mais? O ponto C e o ponto F são itens que vocês até então não tinham vistos comigo ainda, né? Então são o quê? Diz para vocês que são rótulos, né? Essas rótulas, elas, como a gente diz, como eu já disse para vocês, elas são importantes porque elas nos fornecem equações de equilíbrio também, vão nos ajudar a conseguir determinar as forças que atuam nessas barras e também as reações de apoio aí, né? Então tem a rótula, então vou até anotar aqui, ó, momento na rótula é nulo, ou seja, é zero, não é não? O momento na rótula é nulo, ou seja, é zero. Beleza. O que mais que eu tenho de importante aí para destacar? Agora, pessoal, eu vou começar a seguir aquele roteirinho nosso, que Professor, esse H representa o quê? esse H é apenas a seção, tá? A seção onde eu quero que vocês determinem ou calculem os esforços internos, tá bom? Na seção H. Vou criar uma seção aqui, ó. Né? Eu quero que vocês determinem nessa seção aí, tá bom? Tranquilo? Sacou, Ramiro, aí? Beleza, entendi. Vamos lá, então, ó. Pessoal, vamos para o cálculo das reações de apoio. Esse aqui, primeiro fazer representar as forças, depois calcular as reações de apoio. Esse aqui é B, não é? Se ele é B, pessoal, eu sei que aqui eu tenho BY, não é não? Uma reação apenas, que é um apoio de primeiro gênero. Pessoal, vou pedir para vocês tomarem cuidado com o som de vocês, tá? Eu desativei o som de todo mundo, toma cuidado para deixar o som ativado só quando você quiser falar alguma coisa na aula. Tá vazando muito áudio que não tem nada a ver com a aula. Aqui o B e Y poderia se chamar de vertical B, tanto faz, né? Aqui DY poderia chamar de vertical D também, né? E aqui, pessoal, como ele é de terceiro gênero, eu tenho, olha, na vertical, que eu vou chamar de GY, na horizontal, que eu vou chamar de GX, e para o momento, que eu vou chamar de momento em G. Lembra sempre que o apoio de terceiro gênero, o engaste, ele possui 3 restrições: vertical, horizontal e para o momento, tá bom? Ok. Representamos todas as forças que atuam aí, olha. Feito isso, pessoal, eu já posso então seguir aquele passo a passo que a gente fez na aula passada. A gente vai seguir o mesmo passo a passo. Primeira coisa, determinar se a estrutura é isostática, ou classificar a estrutura. Segunda, a estaticidade. A gente chama de classificação estática. Depois, calcular as reações de apoio. Depois, determinar os esforços internos. Nesse caso aqui, ele pediu só na seção H, né? Poderia ter diversas seções aí. E aí, pessoal, para as diversas seções que foram pedidas, a gente teria que fazer o cálculo de forma repetida, reproduzindo várias vezes. Entendeu? Anotar aí, eu posso ir para frente? Calma aí, só um segundo.
A gente vai ter que sempre voltar, pessoal, nesse slide aqui, porque eu não consegui fazer a representação e colocar em outro slide aqui, né? Menorzinho, para a gente conseguir acompanhar durante as aulas. Se bem que eu acho que eu tenho ele em PDF aqui. Vai valer a pena, gente. Eu tento recortar do PDF e colar aqui agora. Ver se dá certo. Pronto, pode mudar se o senhor quiser. Só vou sair um pouquinho da tela aqui, pessoal. Só para tentar buscar. Vocês estão vendo a minha tela ou ainda estão vendo o slide? O slide. Acho que vai ser produtivo. Ok. Deixa eu só fazer as adaptaçõezinhas aqui para a gente usar a mesma anotação que eu estou usando com vocês e não haver nenhuma confusão. Fazer uma cirurgiazinha aqui. Aqui, pessoal, eu chamei de PY, né? Aqui eu chamei de DY. Do cantinho eu chamei de GY, GX e MG. Lembrando que aqui também é 2 kN por metro. Aqui é 3 kN vezes metro. 3 kN por metro. 33 kN e 1 kN por metro. Né? As cargas concentradas, me ajudem aí, por favor. Aqui é quanto? Essa aqui a gente já viu que é 6, né? É 6. Essa de cá é... A segunda é 9. Ficou ótimo, olha. E a última... A terceira... Ah, não, a terceira já tá, né? A última é 4. Pronto. Temos basicamente tudo que tinha um outro desenho aí, já com todas as adaptações feitas. Feito essa observação, pessoal, né, a gente pode então já partir para os cálculos aí. Primeira coisa que a gente vai calcular é basicamente classificar a estrutura, né? Eu vou seguir aquele mesmo exemplo. Classificar. O mesmo roteirinho que a gente fez na aula passada no exemplo de número 1, tá bom? Esse aqui é um pouquinho maior, né? Então, para a gente classificar a estrutura, pessoal, tem que substituir naquela equação que eu mostrei para vocês. A equação do L, né, pessoal? E também a equação do B. O L, pessoal, 3N mais, ou melhor, L é igual a 2N mais 3 vezes C. E o último B é BR mais BV. O N é o número de nós, né? Nesse caso, nós não temos nenhum nó, ok? E o C é o número de chapas. Aí tem uma observação. Lembra que no exercício passado era uma chapa única? Agora, pessoal, essa rótula aqui, ela é capaz de dividir a chapa
em mais de um. Então, onde tem a rótula, eu tenho uma chapa de cá, outra chapa de cá. E mais outra chapa de cá, porque eu tenho duas rótulas. Então, eu tenho uma chapa aqui, olha, para vocês verem o desenho, uma chapa, duas chapas e três chapas. Então, vai ser 3 vezes 3. Nós temos, então, no total de 9, ok? Só para lembrar aqui, então, nossa rótula. Beleza, as barras reais, pessoal. Quantas barras reais eu tenho aí? Nenhuma, né? Barra que só transmite esforço normal, nenhuma. Barras vinculares, aí esse vamos fazer com calma. Quantos vínculos eu tenho? Eu tenho um apoio de primeiro gênero que o vínculo dele é quanto? 1. Tem outro apoio de primeiro gênero que o vínculo dele é quanto? 1. De novo. Tem um apoio de terceiro gênero que o vínculo dele é quanto? 3. Não é? 3 restrições? O que mais? Eu tenho uma rótula. Anota essa observação aí no cantinho. Rótula, pessoal, vínculo igual a 2, porque ela vincula duas barras, tá bom? Então, rótula vínculo igual a 2, como eu tenho duas rótulas, mais 2 aqui. Vamos fazer a soma para a gente ver, ó. 1 mais 1 dá 2, com 3 dá 5, 6, 7, 8, 9. Então, esses dois itens são iguais, L igual a B, significa então que a estrutura é... Nem sempre para fazer a classificação, pessoal, é melzinho na chupeta, como a gente viu na aula passada, né? Esse exemplo aqui é um exemplo mais real, perto que vocês vão encontrar em exercícios de disciplinas mais avançadas que vocês vão cursar aí, tá bom? Mas primeiro eu precisava ter dado aquela base para vocês. Beleza, classificamos a estrutura. Segundo passo aí, pessoal, é as reações de apoio. As reações de apoio. As reações de apoio. Então, bora lá. Para calcular as reações de apoio, pessoal, olha para vocês verem. Eu tenho 1, 2, 3 forças verticais, uma horizontal, esse momento e mais um monte de outra força. A grande vantagem aqui é que eu tenho rótula. Professor, por que a grande vantagem é que eu tenho rótula? Toda vez que eu tiver rótula, eu sei que o somatório dos momentos da rótula tem que ser igual a quanto? 0. Tem que ser igual a 0. Aí eu posso olhar para a esquerda da rótula, né? Ou para a direita. E Então, no aplicando caso, essa equação. então, no Pode caso vai falar. ser dividido em seções, tipo, vai ter até a rótula, aí depois Isso, outra até outra rótula e depois outra até o final. isso. A vantagem da rótula é que eu consigo, a partir desse trecho aqui, olha, para vocês verem, ó, desse trecho aqui, né? Olhando para a esquerda, eu consigo calcular e já descobrir uma reação. Depois eu pego outra rótula aqui para a esquerda, eu já consigo descobrir outra. E depois eu olho para a direita e descubro a outra. Então fica simples nesse caso, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, depois de saber isso, vou fazer o seguinte, ó. Somatório, vou começar pelas forças horizontais, porque eu já sei que elas vão ser igual a 0. Somatório de forças em x tem que ser igual a 0. Lembrando que para a direita é positivo. Qual força que eu tenho em x aí? Só a GX. Só Gx. Então, Gx é igual a 0. Só para cumprir protocolo mesmo. Beleza, agora eu vou começar a fazer somatória dos momentos, olha. Professor, eu não posso fazer somatória dos momentos em um ponto, não? Igual a gente fazia nos exercícios anteriores? Galerinha, eu posso fazer isso, mas você concorda que não vai resolver o problema para mim? Olha o tanto de incógnita que eu tenho, gente. Não é? Eu não consigo escolher um ponto, eliminar as incógnitas e depois resolver meu problema. Não consigo. Tá vendo? Então, por isso, é importante aplicar somatório dos momentos da rota. Eu vou, ó, somatório dos momentos em C, né? Vou colocar assim, ó, na rótula
C à esquerda tem que ser igual a zero. Lembrando que sentido anti-horário é positivo para gente. Mesmo jeitinho, galera, que a gente fazia então. Ó, então vou considerar só aqui, ó, tá? Para cá, para eu fazer o somatório dos momentos. Vamos lá, então? Entra essa força aqui, não entra? O 6. Qual que é a distância? Momento é força vezes distância, né? 1,5 mais o quê? Do ponto de aplicação da força até o ponto que estou calculando o momento. Então, vai ser 1,5 mais o 2, concordam? Verdade. Isso. Toma cuidado com essas distâncias que costumam pegar, gente. O momento tirado pela força 6 é negativo ou positivo? Positivo. Positivo. Vou travar a Girando rótula aqui, ele vai anti-horário. girar assim, né? Positivo. Próximo. Força aí. BY vezes a distância. Qual que é a distância? 2. O momento gerado é positivo ou negativo? Negativo, né? Próxima força que eu tenho aí. Aí, no caso, a gente pode passar para a direita? Não. Eu só posso chegar até o ponto onde eu estou calculando o momento aí. Então são só essas, né? Porque Tem essa carga momento aqui, tá vendo? Isso aqui é uma carga momento, pessoal. Ela vale Mas quanto? ela não vale zero? Não. O momento nesse ponto vale zero, mas não essa carga momento. O momento vale zero por causa da rótula. Isso aqui é uma carga momento mesmo. É uma carga, um carregamento mesmo. Então ela é 3 vezes o... Aí eu não sei. É 3. Carga momento, eu só coloco o valor dela. Tá vendo que ela já está na unidade correta? Ela é positiva ou negativa? Ela tá girando em sentido anti-horário. É positivo. Ou tá errado? Não, é isso mesmo. É positivo. Igual a... Zero. Zero, né? Me ajude aí. Quanto que dá esse trecho de cá, ó? Vamos tentar fazer por partes aí? Professor, Pode falar. o 2 não entra, não? O 2 quilonewtons, Uhum. eu converti ele em distribuída em concentrada. Aí depois que eu converto ele, eu só uso a concentrada fictícia, eu já não uso mais a distribuída, entendeu? Entendi. 2 kN por metro representa 6 kN aplicado a 1,5 metros do ponto B, tá bom? Aí esse aqui já não entra mais, esse aqui já não entra mais, e esse aqui já não entra mais, tá bom? Professor, vai dar 21 mais 3. 21. Aí o BY fica separado, né? Isso, aí vai ficar 2BY, né? 21 mais 3 é 24, né? Nós sabemos então que BY vai ser 24 sobre 2. Aqui em Goianésia, BY é igual a 12 o quê? Kilonewtons. Achei o valor de BY. Achei uma reação. Show de bola. Beleza, ótimo. Aí vou aplicar novamente o somatório dos momentos na rótula à esquerda ou à direita de um ponto para me descobrir outra reação, entendeu? Vamos lá, dá para mim fazer novamente na próxima rótula, olha. Né, na rótula F, tá vendo? Dá para mim aplicar o somatório dos momentos à esquerda também, olha, olhando para a esquerda, que aí eu consigo descobrir DY. É o que a gente vai fazer agora. Vamos ver se cabe aqui. Professor, uma pergunta. Se for olhando para a Pergunte. direita, tem uma inversão de sinal ou não? Olhando para a direita, fica assim, ó, Ramiro. Se eu olhar para a direita aqui for o F, é como se eu estivesse desenhando novamente a estrutura, entendeu? Daquele jeito que a gente viu lá em entrelistas mesmo, olha.
Aí eu redesenho a estrutura, que eu não estou fazendo por conta do tempo também. A gente já tem um pouquinho de maturidade, né? Olha, eu volto, olho de novo a estrutura, tá vendo aqui é 1 kN por metro. Aí aqui tem a força GY, aqui tem GX. Eita! GX e aqui tem o momento. Né? A rota F está aqui. E aqui vai ter a força de 4, né? Quando eu for fazer, eu vou considerar esse ponto aqui. Então, vai ser essa distância aqui. E aí, essa força faria o giro para cá mesmo, Ramiro. Não tem inversão de sinal, não. Eu só tenho que avaliar o sentido que eu estou olhando, entendeu? Não tem necessariamente inversão de sinal, não. É só fazer o desenho e conferir o sentido que a gente está olhando. É mais intuitivo sempre fazer olhando para a esquerda, porque parece que o nosso cérebro funciona melhor olhando a estrutura desse formato assim, né? Pelo menos para mim funciona melhor assim, né? Eu não sei se isso é geral ou é pelo menos para mim. Vou fazer somatório dos momentos, pessoal, ao longo do ponto da rótula, né? Momento na rótula. Eita! Bora lá, me ajuda. Rótula, o quê? F olhando para a esquerda. Tem que ser igual a 0, anti-horário é positivo, beleza. Vamos lá, agora tem chão, galerinha. Vamos lá. Do F, olha, olhando para cá, vou começar nos valores mais próximos de F, que eu acho que nesse caso é mais fácil. Então, 33 entra, não entra? Entra. Qual que é a distância do 33 para o ponto 2. F? Momento gerado é positivo ou negativo? Positivo. Positivo, exatamente. Qual que é o próximo que entra? DY, não é? DY, a distância é 4, concorda? O momento gerado é? Travo aqui, giro negativo, não é? Não vai fazer a estrutura girar nesse sentido? Negativo. Próximo, pessoal. 9 kN. 9 vezes... Qual que é a distância, pessoal? 6. 2 mais 2 mais mais 2. 4 aqui, né? Cuidado com essa distância das forças concentradas fictícias, tá bom? Elas geralmente provocam erro. Próximo. Tem o momento, né? De 3 na rótula lá. O que mais? Tem o BY. Quem que é BY? O valor de BY? 12, não é? Momento gerado por essa força... Pode falando, no caso, Ramiro. mesmo que a rótula, mesmo que a gente esteja partindo, tipo assim, o valor da rótula é 0, então ela não gera momento, mas mesmo assim a gente vai contar toda a estrutura a partir de F, tipo assim, tudo que tiver à esquerda, mesmo que a gente já tenha feito o momento da rótula C, a gente conta tudinho. Conta. Tudo que está à esquerda conta. Eu não consigo fazer o momento na rótula em intervalos, ô Ramiro. Entre F e C, por exemplo. Entendeu? Eu não consigo fazer nesses intervalos. Tudo bem? Eu tenho que fazer tudo para a esquerda ou tudo para a direita. O ponto... Pode falar. Esse último 3 eu me perdi aqui, eu não prestei atenção. De onde ele veio? O 3 é esse aqui, olha. É a carga momento. Tá. Ok. Pessoal, aqui essa carga momento, coincidentemente, ela está na rótula. Mas ela poderia estar em qualquer trecho da viga, entendeu? É só uma coincidência ela estar em cima da rótula aí, tá bom? Inclusive, no exercício que vocês vão fazer que está para casa, ela não está na rota. Talvez o fato dela estar na rota foi um fator complicador para vocês. O meu momento na rota é 0, mas aí tem um momento aí. Esse momento aqui não é um momento somatório do momento da rota, é uma carga que a gente chama de carga-momento. Igual tem uma carga aqui de 6, tem uma outra carga de 3, que é uma chamada de carga-momento. Oi? No caso, mesmo que nessa vez ela não esteja em cima do ponto que a gente estava calculando, ela ainda não recebe uma distância, né? Porque ela não está... Não, eu coloco ela pura no somatório do momento. Certo. Beleza.
O BY, pessoal, é 12, né? Qual que é a distância de BY até o ponto F? Ajuda aí. Tem chão, menino. 12. É, ó, 2 mais 2 dá 4, mais 6 dá 10, mais 2 dá 12, né? É negativo mesmo, né? Isso, é negativo. Próximo, pessoal. Só falta mais um. 6 kN. 6. E a distância? 13,5. É 1,5 mais 12, concordam? Isso, Igual a 0, não é isso, produção? exatamente. Vamos lá, com bastante calma. Isso aqui dá 66. Isso aqui deu para fazer de cabeça. 4dy. Esse outro aqui, 9, 54. 54. Mais 3, 144, não é isso? 12 vezes 12. Esse aqui, 13,5 vezes 6. 81. Pessoal, esse aqui é positivo, né? Não? Olha lá no desenho. Ele é positivo mesmo. Igual a 0. Então, 4dy é igual... Quanto que dá essa tranqueira toda? Esse, com esse, com esse, com esse, com esse. Por favor, aí. O 3 é negativo, né? O 3 é positivo, tá? O 3 é positivo, ó. Positivo, positivo. Ficou ruim aqui pro... O 144 é negativo. Nos meus cálculos deu 60, deu 60. É isso mesmo, gente? O 4 está multiplicando, ele passa a dividir, né? Dá 15, né, gente? Uhum. R$60, beleza. Aqui, então, 15. Uma pena a gente não conseguir continuar nesse slide, né? Galera, então, agora que eu já achei, ó, já achei BY, já achei DY. Qual a única força vertical que falta para achar? GY. GY, não é? Então eu posso fazer somatória de forças verticais, não posso? Somatória de força em Y, não é isso? Eu consigo descobrir ela. Vamos lá? Vou abrir um novo slide aqui e a gente vai voltando para... Calma, então vai lá, anota aí. Aí a gente volta para depois encontrar os valores que faltam da força vertical. Pronto. Bom, aqui, pessoal, olha, eu vou fazer somatória de forças em Y tem que ser igual a 0. Bora lá. Lembrando que para cima é positivo. Ó, vai ser menos 6. Vai anotando aí para mim no caderno, que aí depois vocês só me contam, eu reproduzo ali no texto. Menos 6 mais BY menos 9 mais DY menos 33 menos 4 mais GY igual a 0. Notaram tudo? Sim. Fechou, então bora lá. Ó, menos 6 6 mais BY. DY é quanto? 12, né? Isso. Menos 9. Mais DY, que é 15.
mais dy, que é 15, Menos menos 33, 33, menos 4, 4, mais mais gy. gy igual a zero. Show, ué. Até mais fácil que eu pensei. E aí? Quanto que dá essa tranqueira toda aqui, do lado de cá? Acho que vai dar um valor negativo mesmo. 0. Deu 17 para mim. 17? Menos 17. Mais alguém, pessoal? Deu diferente aí? Deu diferente do gabarito, essa aí. Confere aí, Ramiro. Faz de novo, fazendo favor. Acho que eu não trouxe minha calculadora. Não, realmente eu não trouxe minha calculadora, não. Menos 6, mais 12, menos 9, mais 15, menos 33, menos 4. O GY tá com um sinal diferente para você. Sei o que eu ia falar. Mandaram no chat que o GY tá com sinal diferente. Menos 8? Calma aí, vamos lá. Não, tá não, gente. Ó, Deu menos 25 aqui. Eu tinha feito a conta errada. menos 25. Menos 25 bate gabarito, ó. Menos 6, mais BY, menos 9, mais DY, menos 33, menos 4, mais GY. Tá Eu certo? coloquei Eu o tava 4 olhando da forma que positivo. olha o momento, Ah, não. no sentido horário. A Eu força a coloquei gente o olha para 4 cima ou para baixo. Dá menos positivo e eu tava fazendo 25 errado. mais GY igual a zero. Então, GY, falha, hein? Não entrou sua calculadora. Igual a 25 kilonewtons. Fechou. Deixa eu ver o chat aqui, pipocou. Faltou 33? Igor. Foi o Igor? Foi o Iago. Beleza. Então, olha, achamos, vou voltar lá. Achamos essa aqui, ó, BY. Achamos DY e achamos GY. Pronto. Falta achar só quem aqui? O momento em G, não é? Beleza. Para achar esse momento em G tem várias maneiras. Uma das maneiras mais simples que eu vejo é aplicar o somatório dos momentos na rótula F olhando para a direita, não é não? Ó, somatório dos momentos na rótula F para a direita, para a direita. Tem que ser igual a zero, lembrando que o somatório dos momentos vai ser positivo nesse sentido, ó. Então agora eu vou olhar para cá, gente. Tá bem? Eu vou falando, vocês vão anotando, depois eu anoto no próximo slide, tá bom? Pra gente não ter que ficar voltando toda hora aí. Então vai lá. Me desculpem. Olhando para a direita, pessoal, né? O que a gente observa aí olhando para a direita? 4 vezes que distância? 2, não é? O momento gerado pela força de 4 kN vai ser positivo ou negativo? Negativo. Ó, aqui tá a barra, né? Ele vai aplicar aqui, ela vai girar para cá. Negativo. Menos 4 vezes 2, ok. O que mais? Qual outra força eu tenho? GY. Eu tenho GY vezes... GY é positivo ou negativo? Negativo, positivo. né? GY Opa, não. é positivo. Positivo, exatamente, positivo. GY vezes 4, né? Isso. Já pode colocar 25, né? Já pode colocar 25 vezes 4.
mais o mg, né? O mg está no sentido correto momento, que a gente considera como positivo ou não? Tá, não tá? Sentido... Não, está no sentido contrário, né? Menos Sentido mg. negativo, ele tá no sentido Menos horário. mg igual a zero. Isso. Fica assim, então, ó. Me ajude aí. Menos 4 vezes 2. Que mais? Mais 25, que é GY, vezes 4, não é isso? Que mais? Menos mg igual a zero. Menos mg igual a zero. Aqui dá menos 8. Aqui dá 100. É isso, produção? Exatamente. O mg é quanto? Isso. 92? Aqui em Goianésia. É, aqui em Goianésia, né, Ramiro? Beleza. Descobrimos todas as reações de apoio. Vocês se lembram que a gente gastava bem menos tempo para fazer as reações de apoio, né? E era bem mais simples, não era? Esse Tinha bem aqui, menos elementos, né? e aí à medida que os elementos vão aumentando, pessoal, aí vai ficando um pouquinho mais complexo no sentido de continha, né? Mas a metodologia é a mesma, então só fazer com calma, conferir, voltar, né? Porque é fácil errar essas continhas, que aí dá para fazer também, tá? Beleza. Cheguei até aqui, pessoal, agora eu vou fazer o quê? O último elemento. Os esforços internos ou então os esforços solicitantes. A gente vai fazer isso. Aí, pessoal, eu vou ter que particionar a viga naquela seção lá e aí olhar para a direita ou para a esquerda para calcular os esforços, como a gente viu em aulas anteriores aí, né? Eu vou fazer, pessoal, desse jeito aqui, olha. Se eu consigo desenhar uma linha reta. Desenhar um pouquinho maior para a gente ter um pouquinho mais de liberdade. Aqui eu vou chamar, é H, né? É H. Né? Eu tenho aqui carga distribuída, carga momento e carga triangular. Eita, sai. Eu não consigo desenhar quando está no zoom, então não resolve para mim. Oh! Não vai ficar proporcional não, tá? Vocês me desculpem por isso. Ah, tá. Olha. Veja bem. A rótula já está bem no fim da carga triangular.
2. Fechou. Essa aqui, pessoal, é o nosso trecho aí. Agora nós vamos calcular os esforços internos. Lembra quando eu traço a seção devido à viga, as forças que estão internas elas aparecem, né? Então nós temos aqui sempre normal H, cortante H porque a seção é H, e momento fletor H. Lembra que esses aqui são sinais positivos para todos os esforços internos? Eu uso ele como se fosse positivo. Se eu encontrar um sinal negativo, significa que eles estão ao contrário do que eu representei, tá bom? Lembrando que essa força aqui, ó, agora me ajudem. Essa força aqui é 6 kN, não é? Essa reação de apoio aqui é quanto, produção? É a de 12? Exatamente. Agora essa aqui não é aquele valor que nós achamos, não. Aqui o tamanho é menor. Quanto que é essa concentrada aqui? 9. Não é Ah, não, 9 é. Ah, mais. tá. É concentrado só até a seção, né? É 3 vezes 3 sobre 2. 3 vezes 3, Sobre 3 9. 4,5. 4,5. Isso. E a distância daqui até aqui é 1,5. Vamos lá. Vou dar 10 minutinhos para vocês fazerem para mim qual que é o valor de NH, de VH e de MH aí, do esforço normal, esforço cortante e do momento fletor para essa seção H aí, tá? Vai lá. Minutinhos para vocês fazerem. Nossa, meu celular acabou a bateria. Tem base. Então, professor, eu tenho minhas dúvidas sobre a minha capacidade de conseguir fazer isso aqui sozinho. Então, se o senhor já estiver disposto a fazer assim, eu acho que já poderia. Não, vamos lá, uai, tenta aí, gente. Professor, tem como botar um slide só para tirar uma print? É só fazer somatória de forças em X, somatória de forças em Y e somatória dos momentos. No ponto H, ó, na seção H. Ah, tenta aí, Ramiro. Normal dá 0 no gabarito aqui. Normal dá 0, cortante dá menos 4,5 e fletor dá 13,5.
Deu certo aí, gente? Para quem tá tentando aí. Tô um pouco perdido aqui, mas tô tentando. Bora lá? Bora. VH deu 1,5. Ó, vamos ver. Às vezes tem um errinho aqui no gabarito, né? Vamos lá. A primeira coisa, pessoal, que eu vou fazer é a normal. Nesse caso, como eu não tenho força em X, a gente já tem certeza que a normal vai ser zero, né? Ó, somatório de forças em X tem que ser igual a zero. Para a direita eu considero positivo. Tá vendo que eu não tenho nenhuma força em X? Então, NH, a normal na seção H é igual a zero. A gente já sabia disso, né? Não é novidade. Agora, cortante. Cortante. Somatório de forças em Y tem que ser igual a zero. Para cima é positivo. Vamos lá. Quais forças eu tenho em Y? 6. Menos 6. Menos 6, que é para baixo, né? Mais 12. Menos 4,5. Gente, aqui eu tava fazendo de errado, daí eu coloquei o 3. O 3 não tá em Y. É, o 3 é momento, né? Menos VH. Igual a zero. Só um minutinho aqui, pessoal. A carga momento aqui é 6 mesmo, né? 2 vezes 3, 6. 4,5 mais menos VH igual a zero. Realmente tem um erro no gabarito mesmo. Tem um erro mesmo. Continuando aí, nós sabemos que aqui dá 6, né? Mais menos 4,5. O que mais? Professor, só uma coisa que me surgiu uma dúvida ali. O senhor colocou 1,5 de distância ali da força. Na verdade, não seria só 1, porque é 1/3 da base? É 1/3. Realmente, aqui é só um mesmo. Não que interfira no cortante, mas é Não muda só. nada pra gente, mas tá correto, Ramiro. Aqui é 1. Vai interferir para o próximo cálculo, pro momento, sim. Então, negativo passa por lá positivo, vai ficar 6 menos 4,5. 1,5. 1,5 quilonewtons. Show. Beleza. Cortante tá aí. O cortante é positivo ou negativo nesse trecho? Positivo. Positivo, né? Ok. E o fletor? Agora vamos lá para o fletor. Momento fletor. Esse geralmente dá um pouquinho mais de trabalho. Vamos lá. Que contribui para o momento é 4,5 vezes a distância. Qual que é a distância? 1 metro. O momento gerado é positivo ou negativo? Gira para cá, ele é positivo, né? Deixa eu fazer certinho aqui. Somatório. Calma, você está fazendo em relação a qual ponto mesmo? É H, sempre a né? seção H. Somatório dos momentos em H tem que ser igual a zero. Calma, então vai ser positivo. É positivo mesmo, tá certo. MH entra, né? O MH está aqui. Entra depois 4,5 vezes a distância, que é 1. O momento é positivo, né? Vocês falaram Positivo. para mim.
mais 3, o 3 entra agora, menos 12 vezes qual que é a distância? Tá ruim para me ver aqui, 5. Isso. Que mais? 6 vezes qual que é a distância? 1,5. 1,5 mais 5, né? Se a gente não esqueceu ninguém, igual a 0. Me ajude aí, vamos lá. MH mais 4,5. 4,5 mais 3 menos 60, é isso aí? É isso. Menos, aqui dá 6,5 vezes 6. Quanto que dá essa tranqueira? Eu só não sei não. Pra mim deu 39. 39. Esse aqui eu não é positivo ou negativo? Eu tô achando que ele é positivo, né não, gente? É positivo. Positivo, Verdade. né? Igual a 0. Então, o MH, ajeita tudo aí pra gente, vê quanto que dá o MH. Ah, não, peraí, tem um 3 aqui, calma aí. Dá 13,5 mesmo. 3,5. 13,5? Isso. 13,5 kN vezes 1 metro. Olha, você vê que bacana. Achamos todos os esforços internos dessa seção, né? Ok? Tempinho para vocês anotarem. Professor, o senhor se vacinou? Vacinei na segunda-feira, graças a Deus. E não sentiu nada não? Tá tudo de boa? Hoje eu tô de boa, mas no dia, à noite eu senti algumas reações, sim. Senti umas coisinhas aí. Mas tirando isso, o restante foi de boa. Já tô bom hoje. Graças a Deus. Hora que puder passar para o próximo slide, tá, pessoal? Sem pressa, tranquilo. Só para mim não ficar esperando à toa, assim, tá? Senhor, tem como conferir isso que a gente está fazendo? Né? As reações eu já ensinei vocês a conferirem, né? Os esforços internos tem como a gente conferir também, né? Vou mostrar já já para vocês, tá? Terminei, professor. Tem mais alguém, pessoal, que está anotando? Gostaria que eu esperasse? Eu posso passar para o próximo slide? Posso passar, né? Ok. Pessoal, aqui é a tarefa que vocês vão fazer em casa, tá bom? Que eu vou colocar lá no AVA para vocês me entregarem. Então, olha, no AVA vai aparecer para você adicionar o exercício proposto 1 da aula 16, o exercício proposto 2 da aula 16,
e o exercício proposto 1 da aula 19. Eu vou dar uma olhadinha, ver se tem mais alguma coisa que eu pedi lá, mas se não, vão ser só esses 3 elementos aí, tá? Falados de uma vez só, como se fosse uma lista só, como se fossem 3 listas. Não, eu vou separar em 3 listas, porque aí eu consigo quantificar certinho quem vai entregar o quê, entendeu? Mais fácil para mim, eu vou separar em 3 listas. Eu devo colocar tudo na semana a semana da aula 19, que aí fica mais fácil para vocês, que é a nossa última semana assim, de atividades mesmo, né? O senhor vai colocar que dia? Eu vou ver se eu consigo colocar hoje, assim que a gente encerrar. Hoje a gente vai terminar mais cedo, né? Então provavelmente eu devo colocar hoje, tá bom? Adicionar hoje, configurar hoje o sistema. Eu tenho algumas perguntas sobre esse exercício já, aparentemente. Não, na hora, pessoal, já pode perguntar. Esses dois 4,5 aí, eles são diferentes ou são a mesma força? Não, é a Juntos mesma aí. força, só está separado porque tem uma rótulazinha ali, né? Aí o programa separa, eu desenhei no F2, né? Calma, não, é porque eu tô falando que tem dois 4,5 aí que estão exatamente juntos, sem ser esse que Sim, tá separado pela rótula. é a mesma coisa, é É um porque só. o programa é a mesma força. É a mesma força. Essa carga distribuída, o Ramiro, ela começa no item D e vai até o ponto G, entendeu? Ela é uma força distribuída que Então vai até o ponto G, ela é contínua. O que o programa entendi. faz? Nesses trechos que eu tenho intervalos, o programa separa, entende que como se fosse as cargas estivessem separadas. Mas é a mesma carga. É só Então uma do ponto forma D até diferente o de ponto G olhar. é 4,5. Aí como aqui também tem um F, tá vendo? Olha, tem um apoio, ele separou também. Mas é a E mesma coisa e esse de fazer assim, 2,5 ó. que tá colado? É a mesma coisa disso aqui, ó. Esse 2,5 que está colado, assim que termina o 4,5, ele tem início aqui e tem fim aqui. Tá É certo. um outro carregamento assim, ó. Ele é mais baixinho porque ele tem menor intensidade. Professor, e como tá em cima da rótula, a gente separa em duas forças? Como está em cima da rota, a gente vai fazer do mesmo jeitinho. A gente fez nessa aula, né? Ó, olho para a esquerda ou olho para a direita. Quando eu olho para a esquerda, só entra essa parcela aqui, Ramiro, né? Quando eu olho para a direita, entra essa aqui, mais essa aqui e os outros itens. Tá vendo que aqui eu tenho uma carga momento? Está sendo aplicada justamente nesse ponto aqui, olha. Ponto I. Pode falando, pode perguntando. Caso se eu escolhesse colocar a visão da direita do ponto C, eu poderia usar ela completa, né? Sim, você pode usar, aí você vai usar ela, ou então você pode usar ela que completa. Ou seja, 4,5 vezes a distância o quê? 3 mais 2 mais 1,5. Quanto que dá isso? 5, 6,5? Isso. Quanto que dá essa tranqueira aí? Faz para nós aí. Calma aí um segundo. 29,25. 29,25. Vou te mostrar que tanto faz. Dos dois jeitos da mesma coisa. Kilonewtons, né? Aonde ela vai estar atuando? Calma, ele fez uma pergunta. Ela vai estar. 6,5 sobre 2. Metade de 6,5. Metade de 6,5 aí. 3,25. 3,25, né? Então, no 3,25, ó, aqui ela estaria. Beleza. Ou então, Ramiro, eu posso fazer assim também, ó. Fazer assim. Aqui eu tenho uma carga, que é 4,5 vezes 3. Quanto que dá essa tranqueira aí? Faz para nós. 3,5. 3,5 13. kilonewtons. 13? Isso. Está atuando aqui a 1,5 metros. Aqui eu tenho outro, olha,
que é 4,5 vezes 3,5. Coloca para nós aí quanto que dá. 15,75. Ela está atuando a uma distância aqui de 1,75, é isso? Quanto que é 3,5 dividido por 2? É isso aí mesmo. Kilonewtons. Né? Soma esse valor aqui com esse valor aqui. 9,25. Então, tá vendo que é a mesma coisa? Aí, no caso, fazendo isso aí, a gente descobre onde ela tá atuando e não precisa mais se preocupar com Com as distribuídas. fluidos, né? O mais importante no início, pessoal, é fazer isso que eu estou falando aqui para vocês. Transformar essas cargas concentradas, essas cargas distribuídas aqui em cargas concentradas fictícias, né? Depois identificar cada um dos elementos aí, o que é apoio de primeiro, o que é de segundo, o que é de terceiro, né? O que é rota. É porque, tipo assim, eu olhei aparentemente e eu pensei assim, como é que eu vou calcular essas forças distribuídas em cima do ponto F, por exemplo? Só que aí eu lembrei que fazendo isso aí, ela se torna concentrada em um lugar só, então ela sai de cima do ponto F. Ela sai de cima do ponto F. Aí, a metodologia de cálculo é a mesma, tá? Só tomar cuidado com os sinais. Essa aqui, pessoal, vamos lá. Já que a gente está fazendo essa aqui mesmo. Ela é o quê? 3 vezes 1,5 dividido por 2, não é? Quanto que dá isso aí? Estou ajudando vocês, vou diminuir a nota da lista já. Dá 2,25. Beleza, 2,25. Ela está atuando a que distância daqui? 0,5. Olhando do ponto A, né? Isso. Ah, não, olhando do Não, ponto olhando B do ponto é B. Olhando do ponto A é 0,5 mesmo, que é 1/3, né? Tá Aí certo, você olhando do falou ponto B certo. são 2/3, é um. É um. Simples. Né? Aqui, quais são as reações de apoio que a gente tem? Tem aqui B, que é de primeiro gênero, BY. Aqui, DY e DX. DX. DX vai ser zero de todo jeito. Y e HY. Tá vendo? Tem tanta novidade assim não, né? É mais só conhecimento mesmo do que o senhor acabou de passar, né? E praticar, porque como assim a gente não tem um elemento igual ao outro, pessoal, sempre quando eu mudo uma coisinha, o elemento muda também, tá bom? Deixa eu desespelhar a tela e espelhar a tela do... Deixa eu manter aqui. Vocês anotaram, né, esse aí para casa, né? Manter. Deixa eu abrir aqui os F2. Eu ensinei vocês a utilizar uma ferramenta extremamente poderosa que é o F2, pessoal. Para vocês conferirem, para vocês tirarem as dúvidas de vocês com relação a isso, vai ser muito útil para vocês nas disciplinas da área de estruturas, né? Então, assim, levem para outras disciplinas isso que a gente tratou em algumas aulas. Eu queria ter podido descobrir o F2 antes, né? Eu demorei um pouquinho. No início eu era muito barriga verde. Eu digo barriga verde no início da minha graduação, né? Então eu demorei a descobrir. Ó, aqui eu vou só carregar aquela viga lá, olha para vocês. Esse aqui, pessoal, essa é a segunda? Não, não é essa que eu quero, não. Professor, a primeira formação do senhor foi física, né?
Sim, minha primeira formação é física. Uai, eu acho que eu substituí. Nossa, que burro. Ah, eu fiz o contrário. Mas tá certo, deu certo. No final deu certo. Troquei aqui, Pessoal, se eu ó. falar que sua primeira graduação foi física, se chamar de burro logo na frente, não combina muito, não. É porque eu acabei de fazendo aqui uma confusão na hora de salvar os arquivos. Eu salvei o arquivo do exemplo. Não, tá certo, é porque eu li aqui errado. É porque é exemplo 2 e o outro é exercício proposto 1. É porque eu não li aqui as terminologias, eu fiz certinho. Aqui, olha, povo. Aí, assim, dá para vocês brincarem com F2 como eu já mostrei para vocês, né? O que a gente está abordando nessa aula de hoje, pessoal, o que a gente abordou nessas últimas aulas, eu queria ter tido um pouco mais de tempo para a gente ter feito mais exercícios, né? E aprofundado um pouco mais esse assunto, porque vocês, aqueles que forem para engenharia civil, para engenharia mecânica, né? Para engenharia elétrica, talvez, é porque eu não tenho tanto conhecimento da área para poder assim, precisar para vocês, vão precisar muito dessa parte aqui. Então, quem tiver um tempinho nas férias para se aprofundar, né, sobre esse assunto aqui, mexer no F2, calcular mais reações de apoio, né? Um item importante que a gente não conseguiu tratar aqui foi traçar os diagramas, né? E aí, olha, essa aqui, pessoal, é aquela estrutura que a gente fez no exemplo 2, né, ó. É aquela que a gente fez no exemplo 2, eu calculei com vocês. Nessa estrutura, pessoal, se a gente colocar aqui, olha, eu já configurei tudo, né? As reações de apoio. Então, é 12, a gente achou, é 15 e é 25, beleza. Momento 92, nós também achamos, né? E horizontal é 0. Coisas importantes que nós descobrimos lá, pessoal, que eventualmente a gente não conseguiu tratar aqui. Deixa eu ver se eu consigo arrumar um negócio aqui para a gente descobrir aqueles valores lá. Só um instantezinho aqui. Isso aqui eu nunca fiz, não. Vai ser ao vivo aqui, a primeira vez. Um, dois, três. Deixa eu ver se dá certo. Opa, só o ouro, hein? Galera, olha para vocês verem tanto que é interessante. Esse aqui, olha, tá vendo nesse primeiro botãozinho aqui? São chamadas de forças axiais, é as forças normais. Então, esse diagrama aqui, pessoal, mostra o valor da força normal em cada trecho da minha viga. A gente calculou na seção que está esse pontinho amarelo aqui, que é a seção H. Qual que é o valor da força normal na seção H? Do exemplo 2 que nós fizemos. 0. Então, tá 0, não é? Beleza. Agora, esse próximo aqui, pessoal, é o esforço cortante, tá? O diagrama do esforço cortante. Nós calculamos o esforço cortante na seção H e encontramos que valor? 1,5. 1,5. Olha para vocês verem que bacana. E aí nós calculamos o esforço momento fletor na seção H e encontramos o quê? 13,5. Tá vendo, pessoal? Então No dá caso, para professor, essa Pode falar. trajetória é toda a relação dele com as forças específicas, né? Por exemplo, tipo, no 39,7, 87,5 aí são Isso, pontos cada onde a uma força dessas. tá. Como essa reta, né, que nem sempre é uma reta, se desenvolve, é uma equação, Ramiro. Para a gente traçar o diagrama, eu teria que fazer isso que eu fiz com vocês, só que para valores aleatórios de x, por exemplo, e a gente achava uma equação e a gente ia substituir nos pontos, e eu conseguiria traçar
todo esse diagrama. É o que a gente ia fazer. Como as últimas aulas do curso não conseguimos, porque esse procedimento é bem demoradinho, né? Como você pode ver aqui, eu tenho que traçar para cada trecho e tenho que substituir os valores para a gente conseguir chegar nas equações. Mas o princípio básico é isso que nós fizemos. Com base nisso eu consigo fazer. Professor, mas por que eu vou usar isso aqui na viga? Está vendo essa equação? Está vendo esse diagrama aqui chamado diagrama de esforço cortante? Eu vou ter um esforço máximo aqui, tá vendo? Que é de menos 29, um cortante máximo negativo aqui, e um máximo positivo aqui, tá vendo? Esses valores eu uso para fazer o dimensionamento da viga a cisalhamento, para dimensionar os estribos da minha viga de concreto armado. Ok? Ou para dimensionar, pessoal, qual é o perfil metálico que eu vou utilizar para minha viga de aço. Beleza. E agora o próximo diagrama, que é o diagrama de momento fletor. Esse diagrama aqui, pessoal, pegando os valores máximos aqui, né, os máximos negativos e os máximos positivos, eu uso para fazer o dimensionamento da minha viga à flexão, né? Ou seja, aquelas barras, deixa eu só voltar, deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho aqui, só um minutinho. É ruim a gente falar aí no... Ó, se eu for desenhar a viga, pessoal, a seção de uma viga, e ela tiver seção retangular, mais ou menos isso aqui. Tipo isso. Eita! Tem linha? Vamos melhorar isso aqui, vamos subir para um outro nível. O professor, o pessoal da engenharia civil não pode assinar projetos de metálicos, não, pode? Pode. O professor Rogério é coordenador do curso de engenharia civil, ele é engenheiro civil. E a empresa dele é de estrutura metálica. Porque no CREA parece que não pode engenheiro Se civil você assinar fez a projetos metálicos. disciplina que te qualifica para fazer projetos de estrutura metálica, você pode sim. No caso, tem que ter uma especialização ou, tipo assim, dentro do próprio curso, se No tiver... próximo curso de engenharia civil, o aluno vê uma disciplina chamada estrutura metálica, que ele aprende a fazer os dimensionamentos. Porque eu posso estar errado, mas parece que o CREA, eu não sei, né? Se o senhor vai entender mais, no CREA eles não estava aceitando antigamente, como que é? Como a atribuição que o CREA concede ao profissional da área está relacionado ao perfil profissional do engenheiro que está solicitando a atribuição. Então, se eu, no meu perfil profissional, ao longo da minha graduação ou de pós-graduações, cursei disciplina que me dá atribuição para executar uma determinada tarefa, que é de âmbito da engenharia, então eu sou habilitado para fazer isso. E projeto de estrutura metálica está entre os requisitos que o engenheiro civil formado pela Univangélica, né, que eu posso dizer que eu sei que tem a disciplina, pode fazer, tá bom? Ah, tá. Porque Sem eu pensei problema. eu pensei que eles não tinha aula de soldagem, essas coisas, sabe? Tem. Ah, não, então suave. Aí, ó, pessoal, vamos lá. Imagine que a gente tem a viga aqui. A viga, pessoal, ela tem de concreto armado que eu tô falando aqui, né? Esses elementos aqui, vai ficar show, hein? Olha. Tá, é doido, irmão. Nossa, são os meninos que eu dou aula de concreto vão ficar com inveja. Esses elementos aqui, pessoal, servem para resistir a cisalhamento. A gente chama ele de estribos. E aí eu olho... Cisalhamento é o mesmo que flexão, né? Quê? Não. Cisalhamento tem o mesmo sentido, assim, de, tipo, dobrar, o que seria Não, cisalhamento? cisalhar é como se fosse cortar a seção. Cortar. A força que vai fazer a seção quebrar, assim, entendeu? Agora, fletir significa fazer esse movimento, né? E aí, pessoal, eu tenho as barras, ó. Caraca, vai ficar top.
Cadê a espessura dessa linha? Onde eu vejo a espessura? Não. Professor, o senhor que está dentro da área, o senhor prefere uma estrutura com viga de concreto armado ou viga metálica? Aí depende do projeto, né? Assim, eu não projeto em estrutura metálica, entendeu? Mas tenho colegas que fazem, né? Que trabalham. Depende do que vai ser realizado o projeto. Para algumas situações, a estrutura metálica é bem mais vantajosa que a de concreto armado, né? Por exemplo, tipo, Então, para galpões onde precisa galpões, de mais espaço, né? Tipo assim, que tem que ter um maior vão, né? maior vão, onde eu preciso de estruturas mais esbeltas, onde eu preciso economizar na fundação, e onde eu preciso de agilidade justamente para conseguir terminar a estrutura de forma mais rápida. Então, a estrutura metálica sempre ganha nesses aspectos. Mas, Aqui, por pessoal, tem exemplo, uma viga de seção retangular. Pode falar, Ramiro, pode falar. mas se, por exemplo, for, tipo assim, uma casa normal, uma casa, tipo, bem básica, se for para optar entre estrutura Não, é concreto metálica e armado, com estrutura certeza. É e mais concreto fácil armado, de fazer. Assim, é mão de obra e tudo mais, mais só fácil, por né? relação de mão de obra, tipo, em questão de, por exemplo, qual delas é mais resistente ou outras coisas assim, não interfere muito, não? Não, não é isso, assim, porque, olha, a... com questão de resistência, a estrutura metálica tem uma resistência muito maior que o concreto armado, né? Com certeza, mas aí depende, olha, eu posso usar para estruturas metálicas, eu consigo seções menores e elementos mais esbeltos do que comparado a concreto armado, né? Mas aí eu preciso geralmente de uma mão de obra mais especializada, né? E geralmente o projeto de estrutura metálica, o projeto e a execução fica mais caro do que em concreto armado mesmo, né? A grande vantagem é que eu posso depois reaproveitar a estrutura, né? Posso retirar e reaproveitar. E concreto armado eu já não consigo. E também eu ganho em tempo de execução. Como as peças já vêm praticamente prontas, soldadas, eu só preciso de parafusar e encaixar, né? Encaixar e parafusar, na verdade, nessa ordem. Né? Então eu ganho bastante tempo. Então eu economizo em tempo de serviço, digamos assim, né? Então existe uma relação. Eu participei recentemente, uma dessas bancas que eu participei nessa semana, era um trabalho que fazia uma comparação de um prédio em estrutura metálica e um prédio em concreto armado, né? Concreto O armado ficou senhor, quase R$ 6.000 mais, 6.000, quase 600 mil mais barato, entendeu? Então fica bem mais barato. tem esse trabalho aí para, tipo assim, por exemplo, se o senhor puder me enviar ele, Ramiro, ter eu não tenho porque eu só avaliei o trabalho, né? Mas ele fica disponível na biblioteca virtual depois de um tempo, né? A coordenação coloca ele na biblioteca virtual, né? E vocês podem acessar, ler tranquilamente. De casa mesmo dá para fazer isso, entendeu? biblioteca virtual, tá certo. Depois eu vou dar uma olhada. É tudo já pensando no meu TCC já É, tô. é um tema legal, pessoal. Assim, é um tema bacana. Atualmente, especialmente por causa do preço do aço, né? Do quilo do aço, que subiu muito por conta da pandemia, dificilmente ele ganha do concreto Em questão para de projetos até rentável, de né? médio porte, né? Entendeu? Entendi. E aí, pessoal, só para completar, então, os estribos aqui, eles vão resistir ao cisalhamento, ó, a força de cisalhamento, e essas barras aqui, né, são os vergalhões, as barras que a gente chama de armadura a flexão longitudinal, eles vão resistir justamente a esse momento fletor aí. Então, eu tenho que dimensionar, colocar a quantidade de barras necessárias para resistir esse, momento que a gente pode observar aí, os momentos máximos 87,7 e assim por diante. Deixa eu fazer a limpeza aqui. Ficou bonito o desenho, hein? Show de bola esse desenho aqui. Explorar mais o zoom aí nesse aspecto.
Limpar todos. Fechou. Nessa pandemia, o aço, quem trabalha só com projeto em aço tá sofrendo, porque subiu muito mesmo o preço do aço. Então, tá complicado. Quem trabalha com E para concreto quem armado pega também, né? serviço, Que? para quem pega serviço também, no quilo do aço também. O problema é que aí a pessoa tem que repassar esses valores e geralmente o mercado não absorve, né? E a siderúrgica é assim, né, Lázaro? A siderúrgica é assim. E aí, um grande problema também, pessoal, é que isso também afeta a estrutura de concreto armado. Os elementos que a gente usa para fazer, por exemplo, uma edificação de concreto armado, subiram também, o cimento subiu, os materiais de construção subiram, e a gente também usa aço no concreto, né, para a gente melhorar a resistência do concreto à tração. E ele também subiu, então, de forma geral, também impactou o pessoal que executa e constrói obra em concreto armado, né? Não tão fortemente quanto o pessoal do aço, mas também impactou, né? Meus queridos, eu vou finalizando por aqui.